aí, tropa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série, dessa minha aventura, né? Dessa minha jornada nesse mundo tenebroso, traiçoeiro e hostil dos números primos, né? Então, o argumento final aqui, eu vou tentar dar agora, tá? Mas é dele que eu não estou muito certo. É aqui que o negócio fica complicado mesmo para mim, que eu ainda não está muito claro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para divulgar a ideia, para ver se tem alguma temática que me dá uma luz sobre isso, tá? Sei que meus escritos são horríveis, é muito difícil ler mesmo, nem eu outro dia estava tentando ler, não estava conseguindo. Então falando talvez melhore alguma coisa, né? Enfim, a gente tinha visto que se os caras, né, da sequência de números consecutivos são tais que os extremos são iguais a apêndice K mais 1, na sequência dos números, dos seus menores divisores primos, né, a gente viu que vai ter necessariamente ali um cara, graças à hipótese de indução, vai ter um cara ali dentro cujo menor divisor vai ser estritamente maior do que aquele sujeitinho, justamente porque o termo central seria o único cara que poderia ser ter o menor divisor primo igual a... que seria o único cara que seria múltiplo do cara que salvaria, né, a nossa hipótese de indução, para que ela fosse igual ao N0 mais 1, mas a gente viu que ele teria que ser igual a 3, e aí a gente salvaria a nossa... É isso que salvaria, na verdade. A gente salvaria, graças à hipótese de indução, que vai ter um outro cara que é maior, estritamente maior do que o N0 mais 1 ali na sequência de números de menores divisores primos, né? Agora nós vamos tentar entender, né, a gente vai tentar fazer uma análise do que acontece quando o termo central na sequência Q, índice N0 mais 1, ou Q, índice P, índice K mais 1, quando esse termo central for igual ao próprio primo. Significa que um dos extremos vai ter que ser igual a 3, né? E que, enfim, aquele cara ali vai ter que, ele sendo igual, o que acontece, né? Então aqui, Q índice 2, N0 mais 1, etc. Q0, Q índice 2, N0 mais 1 em parênteses, que é menos. Ok? Ou em forma de PK. Não sei ainda qual que é melhor de falar. Ok? A ideia aqui é meio complicada, porque é o seguinte, intuitivamente, né, geometricamente, sei lá, com os primeiros exemplos, o que eu tento fazer nas minhas sequências? Bom, Q0 é um número primo, o PK mais 1 é um número primo, eu coloco ele no termo central, beleza? Ou seja, ele corresponde ao menor divisor primo de um número numa sequência de números consecutivos. Os termos imediatamente adjacentes são iguais a 2, porque esse cara aqui vai ter que ser ímpar, né? O cara da sequência lá de números consecutivos vai ter que ser ímpar, beleza? E aí eu vou tentando preencher meus espaços, tá certo? Intuitivamente, mas eu sei que essa intuição ela é bem falha, né? Assim, a gente já viu na saga lá da sequência da minha primeira jornada, né? Ou seja, da série principal dos vídeos, cujo apêndice é essa série de vídeos aqui, a gente já viu que essa intuição falha, né? Mas o que acontece? Quando eu vou tentar preencher, esse cara daqui ou esse necessariamente tem que ser igual a 3. Não tem como eu escapar disso daqui ou esse ser igual a 3. Então, sem perda de generalidade, eu vou colocar o 3 aqui. Por que não tem como escapar? Porque são 3 caras consecutivos, um deles é múltiplo de 3. Esse daqui não vai poder ser.
Se esse é múltiplo de 3, 1, 2, 3, esse daqui vai ter que ser. Se esse é múltiplo de 3, 1, 2, 3, esse daqui vai ter que ser. Então, eu coloco o 3 aqui por comodidade. Beleza? E aí, se eu for, né, intuitivamente colocando os números primos de tal forma que eu vou inserindo cada vez mais os números primos, né? Eu coloco o 5 aqui. Eu vejo que se nenhum desses caras pode ser... Um desses acho que vai ser igual a 3. 1, 2, 3, 1, 2... Esse cara daqui vai ter que ser igual a 3. Só que vai sobrar um espaço para eu colocar o 7 aqui. Então vai sempre sobrar um espaço de tal forma que essa sequência de 4n mais 1 termos tem um cara estritamente maior do que n. Né? Por exemplo, essa sequência daqui, ela... Na verdade, essa daqui vai ter 11, né? Que não é 4n mais 1. Mas essa daqui tem 4n mais 1 termos com n igual a 2. É verdade? Enfim. Tá? E aí, intuitivamente, a gente vai fazendo essa análise e vai verificando. Por isso que eu cheguei a... Essa é uma das formas, né, pelas quais eu cheguei à conjectura. Só que essa distribuição daqui que eu faço, sempre que eu faço a distribuição, ela fica pior do que aquela que eu colocava o termo central igual a múltiplo, né, na sequência de números consecutivos. O termo central era múltiplo de todos os primos diferentes de 2. Né? Bom, o que acontece nesse caso aqui é que, enfim, quando eu coloco o termo central aqui, na hora que eu vou preencher os buracos, sempre vai ser preenchido assimetricamente. Eu nunca vou ter um cara de índice aqui igual ao mesmo cara com o mesmo índice aqui, né, com o índice simétrico do lado de cá. Só o 2. Né? Mas nenhum cara ímpar. Nenhum cara primo ímpar vai aparecer ao mesmo tempo nos dois. Beleza? Isso se deve ao fato de que, se isso acontecesse, esse cara daqui necessariamente teria que ser igual a 3 também. Porque eu ia ter um argumento parecido com aquele que eu usei no vídeo anterior. Né? Mas como esse cara é diferente de 3, então ele não vai poder... eu não vou poder ter caras igualmente espaçados desse cara daqui. Né? Então o problema aqui, né, a minha ideia é a seguinte. Quando eu começo a preencher aqui, eu vou vendo que os caras, né, se o termo central é P índice K mais 1, nenhum cara do tipo Q índice 2PI com PI menor do que P índice K mais 1, ou seja, com I de 1 variando de 1 até K, nenhum deles vai poder ser igual ao próprio PI. Por que isso? Vai acontecer pelo seguinte. Suponha que eu tenho Q índice 2 ou menos 2, tá? Mais ou menos, tanto faz. Tá? Mais ou menos 2PI. Mas vamos supor, sempre a generalidade, Q índice 2PI igual a PI. Beleza? Ou seja, o menor divisor primo do cara de índice 2PI na sequência de número, na sequência X, é igual a PI. Tá? Por que não vai poder acontecer? Porque, suponho que seja igual, né? Então eu vou ter que X índice 2PI, que é igual a X0 mais 2PI, é múltiplo de PI. PI vezes algum número inteiro. Correto? Só que x0 ele é múltiplo. O menor divisor primo dele é P índice K mais 1. Vezes algum delinho. Ou seja, é um cara cujo delinho aqui só pode ser divisível por alguém maior ou igual a P índice K mais 1. Aí na hora que eu passo para cá esse sujeitinho aqui subtraindo, eu ia ter x0 igual a PI vezes algum camarada ali, D menos 2, né?
E esse cara daqui, em contrapartida, seria igual a PK mais 1 vezes 1D'. O PI teria que dividir o P índice K mais 1, que não divide, né, porque ele é estritamente menor, ou dividir o cara cujo menor divisor primo é estritamente maior do que ele também, porque ele é maior ou igual a P índice K mais 1. Então não poderia acontecer. Correto? Aí, significa, né, que sempre que eu pegar vai ser diferente, mas eu não sei quão diferente vai ser, se vão ser todos menores, vão ser todos maiores e tal. Para que a nossa conjectura não funcionasse, a gente teria que supor que existe uma sequência de termo central. Né? Eu estou falando agora do termo central, tá? Q0 igual a apêndice K mais 1. Tá? Essa é a hipótese agora. Esqueci de anotar aqui como sempre. Né? Q0 igual a apêndice K mais 1. Tá? Então, aqui para todo I, esse cara aqui é diferente de PI. Tá? O que acontece nos primeiros casos é que sempre que eu pegar, por exemplo, eu vou pegar então o primeiro primo ímpar, né, o 6. Então o P índice mais ou menos 6, ele não vai poder ser igual a 3, só que ele vai ter que ser exatamente maior do que 3. Não pode ser igual a 3. E ele vai ter que ser o 5, 7, 11, sei lá, vai ser um cara maior do que 3. Né? Para os dois lados. Né? Para os dois lados. Então eu posso ter o P índice 6 igual a 5 e o P índice menos 6 igual a 7, sei lá. Beleza? E aí, nesse caso daqui, eu vou conseguir construir uma sequência que quase que não funciona. Né? Eu vou fazer a sequência dos números primos, vai acabar sendo uma sequência primiana aqui, para quem tem curiosidade de saber de sequência primiana. Vou fazer a sequência do P, vou colocar para N, vamos colocar um número primo para N0 igual a 5. N igual a 5, tá? Então eu vou ter Q0 um número primo, tá? Eu vou fazer só de 5 para cada lado, 10 para cada lado, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Ó. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Beleza? Aí eu vou fazer um preenchimento aqui. Aqui é 2. Aqui é 2, 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 aqui é 2. Tá bom? Aqui então vamos colocar aqui igual a 5. Não vou colocar igual a 5 não. Vou deixar aberto aqui por enquanto, tá? Eu sei que o Q índice 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai poder ser igual a 3. Vamos supor que ele seja igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ter que ser igual a 5. E o Q índice menos 6, que vai ser esse cara aqui, sendo igual a algum outro cara, né? O 3, eu vou colocar o 3. O 3, como ele vai ter que ser em algum dos caras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso colocar o meu 3 aqui e vai cair aqui também. Beleza? Esse cara daqui é o Q índice 4, aqui é o Q índice 2, aqui é o Q índice 6, aqui é o Q índice menos 4, aqui vai ser o Q índice menos 6. Então vai sobrar sempre espaço aqui, né? Posso colocar o Q índice menos 6 igual a 7, por exemplo. E vou preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que 7? Né? Enfim, vai ser uma sequência cujo n é igual a 5. O termo central aqui não é igual a 5.
mas o que eu queria fazer aqui, nem é que o n seja igual a 5, o n pode ser maior do que 5, tá? Esse aqui eu só peguei os 5 primeiros, os 21 primeiros caras aqui pra gente ver uma coisa, tá? Eu não sei qual primo que vai funcionar isso daqui. Quer dizer, eu acho que nem vai funcionar. Mas a grande questão é que em algum momento eu vou poder ter... Porque no primeiro momento, os dois caras do índice duas vezes o primeiro primo tem que ser estritamente maiores que ele. Só que no segundo momento pode ser que isso não ocorra. Ou seja, pode ser que eu tenha o Q índice 3, índice 6 e o Q índice menos 6, os dois têm que ser maiores que 3. Maiores que 3, maiores que 3. Só que a partir do próximo, do Q índice 10 e o Q índice menos 10, eu vou poder ter um cara igual a 3 aqui, que eu acho que até que vai acontecer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser 3. E o índice menos 10 aqui vai ser... Não, aqui não vai ser. Mas poderia acontecer de eu colocar no Q índice... Não, o Q índice menos 10 vai ter que ser maior do que 5, né? Porque eu não posso ter igual a 5, então eu posso ter um menor que vai ser 3, só que vai ter um outro cara que vai ser maior, podendo ser 7. Né? Enfim. Só que a partir do 7, né, do Q índice 2 vezes 7, eu poderia já ter caras, os dois sendo menores do que o próprio primo ali da jogada. Né? Poderia ter, por exemplo, o Q índice... Então, supondo o P0, o Q0 igual ao primo lá que não funciona, né? Um primo que vai ser um número grande, né? Um primo bem grande, na verdade. Mas vamos lá. Mas se a gente pegar aqui nos primeiros casos, eu posso ter um Q índice 2 vezes 7 igual a 3 e o Q índice menos 2 vezes 7 igual a 5. Certo? Então, a partir de um momento, eu posso ter os dois caras estritamente menores do que metade do índice. Né? Então, é essa que é a minha ideia de tentar começar a demonstrar isso daqui, partindo do primeiro cara, né, numa sequência de números consecutivos, etc, etc, e a gente considerar o primeiro primo tal que o índice dele tem o primeiro primo que em algum momento Q índice 2 vezes ele e o Q índice menos 2 vezes ele sejam menores do que ele. Né? Para 7, se eu for pegar no 7, e o que vai acontecer? A minha ideia é me perguntar assim, será que eu vou colocar primo, eu vou ainda ter espaço para colocar primos maiores ali dentro da sequência? Então, para o 7 dá certo. Se eu fizer o P, o Q índice menos 14 igual a 3 e o Q índice 14 igual a 5, então, indo de 6 em 6, vou andando para a direita, né, porque o cara é negativo, 3, o Q índice, claro que os Q de índice ímpar vão ser iguais a 2, mas o Q índice menos 8 vai ser igual a 3. Aqui, o Q índice menos 6 vai acabar sendo igual a 5, né? Porque o Q índice menos 6 com certeza não vai ser igual a 3, porque ele vai estar a 2 unidades de distância aqui. Então, o Q índice menos 6 é igual a 5. Né? Observem aqui, ó, as distâncias. A distância desse cara até esse. Fiz uma coisa errada aqui, peraí. 14, 8. Q índice menos 6 é igual a... tá, não, menos 8, tá certo. Seria menos 8 também? A distância desse cara para esse é um múltiplo de 5, é 20. A distância desse cara para esse é um múltiplo de 3, é 6. Então, eu ia ter como preencher ali. E a minha questão é a seguinte. Será que sempre vai sobrar buraco ali? Por exemplo, o 7 vai sobrar, porque o que vai acontecer?
eu sei que o Q índice nesse caso daqui, ó, o Q índice menos Q índice 8, o Q índice menos 2 vai ser igual a 3, o Q, lembrando que índice 0 não pode ser igual a nenhum deles, né? Porque um primo grande lá. O Q índice 4 também seria igual a 3. Aqui no de 10 em 10, o Q índice 4 não vai poder ser 3, porque ele não vai poder ser igual a 5, porque ele já é igual a 10, então de 10 em 10, o Q 4 mais 10, o Q índice 14 também ia ser igual a 5, claro. Eu acho que só esses, né? E Q índice menos 16, mas o que não entra na conta do 7, né? Mas, por exemplo, o Q índice 2, ele não vai poder ser igual a ninguém, não vai poder ser nem igual a 3, nem 5, mas então ele vai poder ser igual a 7, né? Ou um número maior que 7. E o Q índice menos 4, o Q índice menos 4 não está uma distância múltipla de 3 desse cara, e não está uma distância múltipla de 5 desse cara. Então, o Q índice menos 4 vai poder ser igual a 11. Então, vai ter um cara aí que vai superar, né, superar o 7, que é a quantidade ali de, né, o n ali no caso. Beleza? Além do Q0. O Q0 vai ser um outro cara que vai ter que ser maior estritamente do que 7. Né? Então, eu vou ter dois caras aqui no caso estritamente maiores do que o n em questão. Aliás, a minha tentativa de provar essa conjectura anteriormente falava em dois caras, né? Mas eu estou reduzindo para um, que é o que a gente precisa. Beleza? Então, a minha ideia é o seguinte, é mostrar isso, que vai ter um cara ali dentro, aí depois o Q em si, mais ou menos 22 ali, não vai poder ser igual a 11, vai ter que ser igual a um cara... será que vai ser um cara maior do que 11? Ou será que vai continuar podendo ser menor do que 11? Será que eu vou conseguir fazer essa jogada até que eu esgote em algum momento essa minha busca, né? Então essa que é a questão agora. A minha tentativa aqui é de pegar esse primeiro cara, né, vamos supor uma sequência de números consecutivos. O termo central igual ao n mais 1 ali. Né? E a partir disso, a gente tentar ver ali naquela sequência, considerar o menor cara, o menor primo, que no caso foi 7, o menor primo para o qual os dois caras associados ao índice, que é igual ao dobro dele, né, mais ou menos o dobro dele, vai ser menor do que o próprio primo. Entendeu? Então a minha ideia aqui é tentar ver o que acontece nessa situação. Ok? Bom, então, explicada a ideia intuitiva, nós vamos então analisar no próximo vídeo, na prática, como que isso vai funcionar na minha percepção. Eu adianto que isso tem a ver com achar um cara ali dentro que vai ter que ser, ele vai estar uma distância, vai acabar tendo uma distância menor do que os primos, ou que o dobro dos primos, em relação a todos eles que tiverem sido colocados. Então ele vai ter que ser primo em relação a ele, e não vai ser o próprio Q0. Então aqui, por exemplo, ó, o 11 aqui funcionou, por quê? Porque esse cara daqui, ele está a uma distância menor do que 14 desse cara, ele está a uma distância menor do que 10 desse cara, estritamente é menor e diferente de 0, né? Ele está a uma distância menor do que 6 desse cara, né? Então, eu tentar encontrar um cara ali que vai forçosamente ser um número, graças a essa distância ser pequena, ser menor sempre do que todos os caras que eu consigo encontrar, ele vai ter que vai acabar sendo, por conta até daquele
do princípio das gavetas, né, de Dirichlet, ele vai acabar tendo que ser, eu vou ter que acabar forçando ele a colocar esse número primo como sendo um cara maior do que o n0 mais 1, estritamente maior. Beleza? Então a ideia aqui, intuitiva, vai ser essa, tá? Para o próximo vídeo. E que provavelmente vai ser o vídeo mais trabalhoso dessa série, porque é onde, justamente, eu queria fazer isso aqui agora, mas eu tenho muito cuidado, eu sempre fico nervoso na hora de argumentar isso daqui. Eu já falei, e gente, as minhas coisas são meio complicadas, porque isso daqui eu não consigo escrever. Minhas escritas são muito ruins, né? Então esse vídeo daqui é uma tentativa de fazer com que alguém, sei lá, chegue para mim e fale, pô, sua ideia está errada porque fura ali ou aqui. Ou então falar, pô, algum matemático vir e formalizar isso daqui, né? Para mim seria muito interessante. Ou então alguém, né, da matemática, eu sei que meu nível de matemática é de graduação, então vira alguém da matemática, de graduação e licenciatura, né, nem fiz bacharelado. Então se viesse alguém da matemática e pudesse me orientar e ver que em algum momento os matemáticos devem ter tratado desse tipo de problema, não é verdade? Então, eu acho incrível que não tenham resolvido esse problema ainda. Se tiver alguma coisa que envolva isso, né, essa distribuição assim, ou se realmente é uma coisa totalmente caótica, né, e que ninguém ousou ainda fazer, enfim. Mas no próximo vídeo eu vou tentar formalizar e tentar demonstrar que vai ter um cara ali que vai ter que ser necessariamente primo em relação a todos os outros, inclusive, claro que vai ter que ser primo em relação ao que é zero, né? E, enfim. E aí quase estaria demonstrada a conjectura. Mas deixa para o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando e eu agradeço a paciência de todos que chegaram até aqui, porque eu sei que é difícil. É difícil acompanhar. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.